Bom dia, meu nome é Vitória, eu sou aluna do Adelaide e eu vim apresentar o meu trabalho de história sobre a Lei Áurea e as consequências dela na vida da população negra. Eu escolhi um quadro do Debré chamado Os Calceteiros, de 1824. Como podemos ver neste quadro, é muito representado o trabalho da população negra. Como depois da Lei Áurea, a população negra ficou com os trabalhos mais pesados, trabalhos mais braçais por conta da desigualdade mesmo. Muitas vezes, tipo assim, a gente fala que a escravidão acabou, mas eles ainda usavam um pouco da escravidão. Eles trocavam a mão de obra deles por um prato de comida, uma coisa assim, o que era basicamente humilhação pura. Sinceramente, é nojento ver o passado da nossa sociedade. Porém, eu vou falar um pouco agora sobre o artista Jean-Baptiste Debré. O Debré foi um pintor francês do século XIX, conhecido por suas obras que retratavam a vida cotidiana no Brasil. Ele foi membro da Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, onde contribuiu significativamente para o desenvolvimento da arte e da cultura brasileira. Suas pinturas oferecem um valioso registro histórico para a sociedade brasileira da época, incluindo a vida dos escravos e a diversidade cultural do país. Esse quadro é protegido pelo IBAMA, que é um órgão do governo que protege coisas artísticas e histórias do país. Agora eu vou falar um pouco sobre essa arte aqui da Rosana Paulino, onde podemos ver nitidamente uma mulher costurada, como muitas pessoas se reconstruíram depois da escravidão, sendo assim, tipo, tentando reconstruir sua vida como ela era antes ou então como era para ela ser, porque muitas pessoas já nasceram na escravidão, então tiveram que refazer a vida do zero. E como a gente pode ver aqui, esse coração não é à toa, é porque as pessoas negras eram usadas como manequim para aulas em vários lugares do mundo, e isso é desumano. Elas eram expostas nuas na frente de todo mundo. Defeitos, né? Exatamente. Sem entender o que estava acontecendo direito, porque muitas vezes era outra língua, não era a língua materna delas, e elas ficavam lá na frente, estagnadas, sem saber o que fazer. Exatamente. E tipo, nesse quadro que retrata, essas pessoas também têm coração. Essas pessoas são humanos, como qualquer um de vocês. Não é um manequim que você usa em uma aula de biologia. Não é uma caveira que você põe lá para identificar. Não é você virar assim, chegar na aula e falar: ai, olha como o tamanho da cabeça dessa pessoa é grande, ela é muito diferente. Qual que é o sentido? O que você está fazendo da sua vida? Sério? Qual que é o padrão, né? Qual que é o padrão de vocês? Quem escolhe isso? Sinceramente, por que vocês são assim? Muitas vezes é muito criticado. Ai, tem as cotas, mas não tem sentido ter as cotas, porque já que vocês são negros, vocês têm que ir atrás do de vocês. Foram quantos anos de desigualdade mesmo, que existe até hoje, inclusive? Porque se você for ver, muitas vezes os donos de grandes mercados, grandes indústrias, os fazendeiros, coisas assim, a maioria são brancos. Então, se a gente for parar para analisar, a desigualdade ainda está aí, vai persistir aí enquanto a gente não continuar indo atrás. E se a gente não for atrás todo dia, não correr
atrás todo dia de igualar a sociedade, o que provavelmente não vai acontecer tão cedo, vai continuar e vai indo para pior e pior e pior. E eu escolhi uma frase que é: a intenção da princesa Isabel foi legítima, porém o poder não estava preparado, nem financeiramente, nem socialmente para isso. Porque como que os fazendeiros, os queridos, os brancos vão virar assim: eu pagar por esse serviço que antes era de graça? Não, o governo pode me dar a minha indenização. Eu quero minha indenização. Eu perdi os meus escravos, eu perdi o dinheiro que eu investi neles. Escravizados, desculpa. Sinceramente, nojo. É só isso que eu tenho a falar. Nojo.